Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Sandra Regina, sou carioca, tenho 42 anos, sou casada com Bruno, mãe do Felipe, do Pedro e do Paulo, sou psicóloga, amo ler e amo incentivar as pessoas ao hábito da leitura. Estou fazendo o Clube do Livro, Os Segredos da Mente Milionária. Eu iniciei com o Milagre da Manhã. Aos poucos eu estou adicionando aqui no meu canal do YouTube, porque foi feito lá no Instagram. Aí aos poucos eu estou colocando os vídeos aqui, tudo bem? Desde já eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Ontem nós iniciamos Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Parei lá no último parágrafo da página 19. Então vamos lá, que o objetivo aqui são leituras de segunda a sexta-feira de menos de 30 minutos, que é para quem quer essa forcinha para pegar no tranco na leitura, quer voltar a ter esse hábito ou nunca teve e quer, né, porque tem visto muito dos benefícios da leitura, né, para o nosso cérebro. Página 19. Opa, peguei. As raízes geram os frutos. Imagine uma árvore. Suponha que é a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Aí, aqui, princípio de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer. A pergunta que tenho para elas é: por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem. Se não estiver muito certo acerca da sua existência, experimente colocar o dedo na tomada. Garanto que a sua dúvida desaparecerá automaticamente, imediatamente. Aprendi com a experiência que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos. Talvez você não concorde com essa afirmação, mas tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar esse princípio na sua vida. Por quê? Porque estará indo contra as leis da natureza, que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele. O que é invisível cria o que é visível. Como seres humanos, não estamos acima da natureza. Somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda floresta, fazenda, pomar, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. Os 4 quadrantes.
Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano da existência. A nossa vida acontece em pelo menos 4 reinos distintos. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla imprimir e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente, depois manda imprimir outra vez. E lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-lo. Então você apaga uma área maior. Até consulta as 300 páginas do manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia. Pronto, agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento de que precisava. Aciona o comando imprimir e lá está o erro de novo. Ah, essa não, você grita perplexo. Não é possível, o que está acontecendo? Será que eu entrei na 5ª dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa, nos mundos mental, emocional e espiritual. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Aí ele fala um princípio de riqueza e eu vou repetir. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra. A falta de dinheiro é o efeito. Mas onde está a causa? Ela se resulta ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Declarações. Um poderoso segredo para a mudança. Nos seminários, uso técnicas de aprendizado acelerado. Com elas, as pessoas aprendem mais depressa e memorizam uma quantidade maior de ensinamentos. A chave é o envolvimento. A abordagem que emprego segue o velho ditado: você se esquece daquilo que escuta, você lembra daquilo que vê e você entende aquilo que faz. Por isso, vou lhe pedir que, toda vez que você terminar a leitura de um princípio de riqueza, faça uma declaração verbal. Em seguida, emita outra declaração. O que é uma declaração? Uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta. Por que as declarações são uma ferramenta tão valiosa? Porque tudo o que existe é feito de uma única coisa: energia. A energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do seu corpo. Ela envia mensagens específicas, não apenas para o universo, como também para o seu subconsciente. A diferença entre uma declaração e uma afirmação é pequena, mas até onde sei, poderosa. A afirmação é definida como um enunciado positivo, segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Uma declaração é definida como um anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado. Não a vejo com bons olhos porque quase sempre quando afirmamos alguma coisa que ainda não é real, uma voz dentro da nossa cabeça costuma responder:
isso não é verdade, é lorota. Por outro lado, declarar não é dizer que algo já é real, e sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. É uma posição que a voz consegue aceitar, porque não estamos afirmando que é verdade agora, mas um propósito para o futuro. Uma declaração é também, por definição, formal. É a emissão formal de uma energia que penetra no universo e percorre o nosso corpo. Outra palavra importante da definição de declaração é ação. Devemos executar todas as ações necessárias para que as nossas intenções se tornem realidade. Recomendo que você faça as declarações em voz alta todo dia de manhã e à noite. Devo admitir que, quando ouvi tudo isso pela primeira vez, eu disse, sem esse negócio de declaração é muito artificial. Mas, como na época eu estava quebrado, pensei, mas que diabos, isso não vai doer. E fui em frente. Como agora estou rico, não surpreende de que eu acredite que as declarações funcionam de verdade. De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo e duro. E você? Eu o convido a dizer: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. Qual e como se formou o seu modelo de dinheiro? Nos programas de rádio e de televisão de que participo nos Estados Unidos, sou conhecido por fazer a seguinte afirmação: em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Princípio de riqueza. Em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Como? Numa rápida conversa com uma pessoa, consigo identificar aquilo que chamo de seu modelo de dinheiro e de sucesso. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso inscrito no subconsciente. É esse modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, o que determina o nosso futuro financeiro. E o que é um modelo de dinheiro? Vou fazer uma analogia com o projeto de uma casa, que é o plano, ou o desenho pré-estabelecido para aquela construção. Analogamente, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou o seu modo de ser pré-estabelecido com relação às finanças. Quero apresentar a você uma fórmula extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Muitos dos mais respeitados professores da área de potencial humano usam-na como base dos seus ensinamentos. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Princípio de riqueza. O modelo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações em questões de dinheiro. Como se forma então o modelo de dinheiro? A resposta é simples. Ela se constitui fundamentalmente da informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura, para mencionar alguns elementos. Vejamos a cultura. Sabemos que algumas sociedades têm formas próprias de pensar sobre o dinheiro e de lidar com ele, enquanto outras fazem isso de um modo diferente.
Você acredita que a criança já sai do ventre da mãe com as atitudes formadas em relação ao dinheiro? Ou que ela é ensinada a lidar com ele? Acertou! Toda criança é ensinada a pensar e agir no que diz respeito às finanças. O mesmo vale para você, para mim e para todas as pessoas. Fomos ensinados a pensar e agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. Esses ensinamentos se transformaram no condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. A menos, é claro, que sejamos capazes de intervir e reverter os arquivos de dinheiro que temos na cabeça. É exatamente isso que você fará ao longo da leitura deste livro e o que venho ensinando a milhares de pessoas nos meus seminários. Eu disse que pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Nesse ponto surge uma pergunta interessante. De onde vêm os seus pensamentos? Por que você pensa de modo diferente das outras pessoas? Os seus pensamentos têm origem nos arquivos de informação que você guarda nos compartimentos de armazenagem da sua mente. Mas de onde parte essa informação? Da sua programação passada. É verdade, o seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. É por isso que ele costuma ser chamado de mente condicionada. Para incluir esse entendimento, o processo de manifestação pode agora ser ajustado da seguinte maneira: a sua programação conduz aos seus pensamentos, os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos, os seus sentimentos conduzem às suas ações, as suas ações conduzem aos seus resultados. Mudando a programação, você dá o primeiro e indispensável passo para modificar os seus resultados. Como ocorre o condicionamento? Ele se estabelece de 3 maneiras principais em todos os campos da vida, inclusive no do dinheiro. Programação verbal. O que você ouvia quando era criança? Exemplo: o que você via quando era criança? Episódios específicos. Que experiências você teve quando era criança? Como é muito importante para você, entenda os 3 aspectos do condicionamento. Vou analisar cada um deles mais a fundo. Na parte 2, você aprenderá a se recondicionar para obter riqueza e sucesso. A primeira influência, programação verbal. Na sua infância, que frases você ouvia a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Provavelmente algo como: o dinheiro é a fonte de todo mal. Poupe para os dias ruins. Os ricos são gananciosos. Os ricos são criminosos. Os ricos são desonestos. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso não é para o nosso bico. Nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tem o bastante. E a infame frase: não temos dinheiro para isso. Na minha casa, toda vez que eu pedia dinheiro ao meu pai, ele respondia aos brados: você acha que eu sou feito de quê? De dinheiro? Rindo, eu dizia: até que seria bom, eu pegaria um braço, uma perna e até mesmo um dedo seu. Ele nunca riu. Esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente como parte do modelo que governa a sua vida financeira. Dessas daqui eu ouvi quase todas quando era criança.
O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Por exemplo, um dia meu filho Jesse, que na época tinha 3 anos de idade, veio correndo até mim todo animado e disse: Papai, vamos ver o filme das Tartarugas Ninja? Está passando aqui perto. Juro que não fazia a menor ideia de como aquele pingo de gente já podia ser um craque em geografia. 2 horas depois, obtive a resposta ao assistir ao anúncio do filme na televisão. A chamada final dizia: em cartaz num cinema perto de você. Tive outro exemplo da força do condicionamento verbal por meio de um dos participantes do seminário intensivo da mente milionária. Stephen não tinha nenhum problema em ganhar dinheiro. A sua dificuldade era conservá-lo. Na época em que se inscreveu no programa, ele embolsava mais de $800 mil por ano, o mesmo resultado dos 9 anos anteriores. Apesar disso, ainda passava sufoco. Stephen dava sempre um jeito de gastar o dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em maus investimentos. Qual fosse a razão, o seu patrimônio líquido ainda era igual a zero. Ele me contou que quando era garoto, a sua mãe costumava dizer: os ricos são gananciosos, eles lucram com o suor dos pobres, a gente deve ter o suficiente para viver, mais do que isso é cobiça. Ninguém precisa ser um Einstein para perceber o que se passava no subconsciente de Stephen. Não era de admirar que ele estivesse quebrado, pois fora verbalmente condicionado pela mãe a acreditar que os ricos eram gananciosos. Consequentemente, a sua mente ligava as pessoas ricas à ambição desmedida, que é evidentemente má. Como ele não queria ser mau, o seu subconsciente lhe dizia que não podia ser rico. Stephen amava a mãe e não queria que ela o desaprovasse. É óbvio que, pelo sistema de crenças dela, ele não teria sua aprovação se ficasse rico. Assim, a única coisa que podia fazer era se livrar de todo o dinheiro que excedesse o estritamente necessário para o seu sustento. De outra forma, estaria sendo ganancioso. Você deve estar pensando que entre possuir riqueza e ter a aprovação da mãe ou de quem quer que seja, a maioria das pessoas escolheria ser rica. Nem pensar. A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Princípio de riqueza. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Página 28. Vamos parar por aqui? Tá bom? Olha, menos de 25 minutos de leitura. Tá ótimo, né? Então, no próximo clube do livro da Sandy, Os Segredos de uma Mente Milionária, nós continuamos lá do último parágrafo, da página 28. Tá legal? Se inscreve no canal, curta, compartilhe. Até mais!